Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e se você também curte colecionismo, já deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e assine as notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Fork as a Quest é uma série de 10 vídeos da Disney Pixar que foi lançada em novembro de 2019 e eu aproveitei esse momento da quarentena para rever os episódios mais cuidadosamente. E uma coisa que me chama muita atenção é a fotografia de cada cena, que revela informações muito importantes em cada episódio. Foi com base nisso que eu analisei detalhadamente cada cena para poder compartilhar com vocês no vídeo de hoje. O Fork é um brinquedo praticamente recém-nascido ou recém-criado e é muito natural que ele faça perguntas sobre tudo. O problema é que durante as explicações ele se distrai com muita facilidade e acaba irritando os outros personagens. Mas no final ele acaba comovendo todo mundo dizendo uma verdade emocionante e você percebe que ele tem muito mais a ensinar do que a aprender. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender com o Garfinho, que é um personagem muito expressivo, autêntico e bem-humorado. O que é dinheiro? Nesse primeiro episódio, o Porquinho fala sobre a função social do dinheiro e a importância que as pessoas acabam dando para ele. E aí o Garfinho fala a seguinte frase: o dinheiro não pode ser tão bom como viver momentos maravilhosos com amigos como você. Infelizmente a gente vive num mundo onde aparentemente as pessoas dão mais valor ao que se tem do que o seu verdadeiro propósito e o seu verdadeiro valor, que não é financeiro. O que a gente aprende com o Garfinho nesse episódio é que as coisas mais importantes da vida não podem ser tocadas, vistas ou compradas, apenas sentidas, vividas e compartilhadas. O que é amizade? Nesse segundo episódio, o Garfinho interage com uma caneca de cerâmica que tem o desenho de um sorriso e o Porquinho vira para ele e fala: esse é um objeto inanimado que não tem como interagir com você. Daí o Garfinho fala a seguinte frase: acho que agora entendi o que é um amigo. É alguém com quem você pode sentar e não dizer absolutamente nada e ainda assim viver o melhor momento. É muito comum as pessoas se aproximarem das outras com interesse naquilo que elas podem oferecer, seja socialmente, financeiramente e até mesmo emocionalmente. O que a gente aprende com o Garfinho nesse episódio é que a verdadeira amizade não tem a ver com o que as pessoas possuem, mas a importância que nós damos a elas, independente do que elas tenham para nos oferecer. O que é arte? Nesse terceiro episódio, o Sr. Espeto fala de uma forma técnica e conceitual sobre como funciona o processo artístico, e ele fica um pouco decepcionado com a performance do Garfinho. Então o Garfinho diz a seguinte frase: a Bonnie me fez, eu era o projeto de arte dela, e eu amo a Bonnie, então talvez eu tenha sido criado para fazê-la sentir coisas boas como o amor. O verdadeiro significado da arte está na intenção do artista, na verdade que ele exprime através da criação dele. Então o que a gente aprende com o Garfinho nesse episódio é que, embora a técnica seja uma parte muito importante do processo, o que vai tocar o coração das pessoas é o amor que você coloca naquilo que você faz, independente do que seja. O que é o tempo? E nós chegamos no meu episódio favorito da série. Nessa quarta cena, o Rex conversa com o Garfinho sobre o tempo e como ele influencia a nossa vida. Em um determinado momento ele fica deprimido, dizendo que o tempo faz com que nós sejamos esquecidos. E o Garfinho fala a seguinte frase: olha, o passado e o futuro me parecem ótimos, mas eu prefiro o agora, porque eu posso passar o meu tempo com você. É comum a gente passar muitos anos da nossa vida lembrando dos erros do passado ou planejando um futuro perfeito, e a gente acaba esquecendo de viver o hoje da melhor forma possível. O que a gente aprende com o Garfinho nesse episódio é que, embora o passado e o futuro sejam muito importantes, a gente não pode desperdiçar o hoje, afinal é tudo que nós temos. Então nessa quarentena, aproveite o seu tempo para ficar junto das pessoas que você ama. O que é o amor? Nesse quinto episódio da série, a gente vê 3 brinquedos da Bonnie dialogando e tentando explicar para o Garfinho como que funciona um amor e um relacionamento. Eles parecem não saber muito bem como fazer isso e talvez ninguém saiba. Acontece que o Garfinho, observando toda a situação entre os 3, chega a uma conclusão e diz a seguinte frase: o amor é muito chato, nunca permitam que isso aconteça comigo.
gente vê nesse episódio é na verdade uma crítica muito interessante ao conceito moderno de relacionamento, que se parece muito com o que a gente já falou anteriormente, onde as pessoas procuram no outro apenas satisfazer a sua própria necessidade. O que a gente aprende com o Garfinho nesse episódio é que o verdadeiro amor é aquele que você se sacrifica em função do outro e você recebe em troca naturalmente. Então fica a dica. O que é um computador? Nesse 6º episódio da série, a gente vê a Trixie tentando explicar para o Garfinho como funciona um computador, mas ele acaba percebendo outra coisa, que ela parece dar importância demais para ele. Então ele fala a seguinte frase: "O computador é tudo para você? Eu sinto muito mesmo. Talvez seja muito mais significativo nós conversarmos e interagirmos pessoalmente." Esse episódio traz uma coisa diferente de todos os outros, que é a reação da Trixie depois da fala do Garfinho. Em todas as outras cenas, a gente vê que o Garfinho consegue comover o outro personagem quando ele fala alguma coisa reflexiva ou emocionante. Mas no caso da Trixie, ela continua com muita raiva por ele ter formatado o computador dela sem querer. Quantas vezes você já viu um filho ou uma filha gritando com o pai e a mãe porque foi interrompido durante um jogo ou um filme, ou até mesmo um bebê fazendo pirraça quando alguém tenta tirar o celular da mão dela? Isso é uma verdade terrivelmente preocupante que tem acontecido nos nossos dias. Então o que a gente aprende com o Garfinho nesse episódio é que a tecnologia é muito importante sim, mas a gente não pode permitir que ela ocupe o lugar das pessoas. O que é um líder? Nesse 7º episódio da série, a Dolly fala pro Garfinho sobre a experiência dela liderando outros brinquedos, mas na verdade a lição vem de outro personagem que está participando da cena e pouca gente percebe isso. Em um determinado momento, a Dolly fala um ditado norte-americano muito comum: "That's just the way the cookie crumbles", que isso significa, numa tradução livre para o português, é assim que o biscoito se desmancha ou se quebra. Isso significa que muitas vezes o discurso de um líder não é seguido porque ele mesmo não coloca em prática os seus ensinamentos. A gente vive um momento mundial onde o coaching está sendo muito propagado. Coach é uma palavra inglesa que significa técnico, então teoricamente uma pessoa especializada em algo vai ensinar sobre aquilo, mas não é o que a gente vê acontecendo. Embora existam profissionais sérios, a grande maioria das pessoas não tem especialização nenhuma e querem ensinar você a como ter sucesso na vida. O que a gente aprende nesse episódio com o Garfinho é que o verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo e consequentemente é seguido. Nessa cena isso é demonstrado através do robozinho que passa para um lado e para o outro, sendo seguido pelos Little People. E o episódio termina com o Garfinho seguindo também a ele e se integrando nessa coreografia. That's just the way the cookie crumbles. That's just the way the cookie crumbles. O que é um pet? Nesse 8º episódio da série, o pequeno cachorrinho Officer Rick Tickles tenta ensinar para o Garfinho como que é um animal de estimação de verdade. Ele fala sobre a experiência difícil dele com o gato do antiquário Second Chance, como a gente vê lá em Toy Story 4, e no final o Garfinho pergunta para ele: "Você faria isso de novo?" O que a gente aprende nesse episódio com o Garfinho é que por mais que você tenha uma experiência negativa, você não pode desistir de tentar novamente. O que é queijo? Nesse episódio de número 9, o Botão de Ouro dá praticamente uma volta na enciclopédia para tentar responder todas as possíveis perguntas do Garfinho, e ele fica muito irritado quando percebe que ele não ficou convencido com aquilo e continua com a sua dúvida mais simples, que é o que é queijo. O Botão de Ouro decide desafiar o conhecimento do Garfinho sobre macroeconomia e, para surpresa de todo mundo, ele fala sobre John Maynard Keynes, que foi um grande economista no período pós-guerra e depressão, e ele surpreende também o Botão de Ouro, que fica sem saber o que falar. O que a gente aprende com o Garfinho nesse episódio é que muitas vezes a gente dá atenção para coisas maiores e teoricamente mais importantes e ignora as coisas mais simples da vida. O que é ler? Nesse 10º e último episódio da série, o Garfinho quer aprender sobre leitura, e assim como aconteceu no episódio 4 do Tempo,
que ele dispensa a ajuda do Hora Certa para conversar com o Rex, aqui novamente ele foge do óbvio e dispensa a ajuda do Mr. Spell. Spell em inglês significa soletrar, é um brinquedo educativo que você já conhece da franquia, mas ele prefere aprender com as ervilhas sobre soletração, inclusive num livro de cozinha que fala sobre uma receita que tem o queijo como ingrediente principal. Pessoal, então nesse último vídeo a gente aprendeu com o Garfinho que a gente nunca pode subestimar a capacidade de ninguém, porque a ajuda pode vir de quem você menos imagina. Então é isso, pessoal, finalizamos assim a análise da série Forky As a Question. Se você aprendeu alguma lição com o Garfinho, deixa o seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e assine as notificações para você não perder nenhuma novidade. Se você quiser ver a minha coleção em detalhes, é só você clicar no link aqui abaixo do meu Instagram. Então é isso, um abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo.